Olá, é com muito prazer, com muita satisfação que nós nos encontramos mais uma vez com todos vocês nesse acolhimento tão caloroso, tão aconchegante para as nossas almas. E nós rogamos mais uma vez ao nosso bom Senhor Jesus que Ele nos inspire, que Ele nos ampare, nos ilumine a mente, para que nós possamos falar tudo o que Ele deseja, né, e nada nosso. Que o Senhor seja com todos nós, como sempre é e como sempre será, em mais essa noite também. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo recordando que todos nós, de muitas eras para cá, desde o início dos tempos, nós temos e trazemos já a noção de que existem entidades angélicas, né, que vêm nos amparar. No entanto, se nós pensarmos que estes anjos de Deus que vêm nos ajudar amparam tão somente aqueles que cultivam a virtude, nós talvez vamos nos encontrar um pouco equivocados, porque é importante nós pensarmos na providência divina que, por exemplo, nos concede o sol. Este sol, na grandeza do espaço, que vem nos sustentar, mas que também acaba na sua missão, na sua função divina, também auxiliando a vida e sustentando a vida daqueles vermes mais pequeninos, daqueles que rastejam no chão. O sol ampara toda criatura divina, a todos que habitam esse planeta. Se nós olharmos todos os quadros à nossa volta, se nós buscarmos na natureza, nos conta Emmanuel que nós vamos encontrar cachoeiras que estão ali, aquela água, aquela fortaleza de água, seja muita água, seja aquela água mais ralinha, assim, né? Mas ela vem pela bondade divina e do Cristo, cobrindo os abismos e trazendo então para nós as cachoeiras. Se nós observarmos as fontes, elas descem e alimentam aquela terra seca que precisa de água. Se nós olharmos para o céu, e agora, neste momento, esta noite, né? Se nós olharmos para o céu, nós vamos ver os astros clareando o céu, trazendo essa luz para todos nós. Se nós olharmos os espinheiros nós vamos encontrar neles também muitas flores. É quando se diz que as roseiras têm muitos espinhos, mas se nós invertermos, nós vamos também poder dizer que os espinhos também têm muitas flores. É tão somente, às vezes, um ângulo de vista, né? Então, no campo do pensamento que nós nos encontramos, nós, se estivermos atentos, vamos começar a compreender cada vez mais que o amor infinito, o amor de Deus, está todo o tempo buscando nos auxiliar e auxiliar a todos nós que estamos nas diversas camadas evolutivas da humanidade que nos encontramos. Então, nós vamos encontrar este amor divino atuando sempre, por exemplo, em pais que são transfigurados naqueles cuidadores de excelsa ternura com os seus filhinhos. Nós vamos encontrar professores tirando de nós aquela sombra do desconhecimento e nos tirando da ignorância. Nós vamos encontrar os médicos que vêm a este mundo e nos ajudam a sanar as doenças que surgem em nós, seja qual for a causa, mas eles nos ajudam. Se nós observarmos quantas almas generosas o Cristo envia a todos nós, de toda ordem, para nos sustentar e nos socorrer nas nossas necessidades. Então, vamos lembrar, por exemplo, dos lírios. Os lírios, né, eles desabrocham no estrume, no lodo, mas surge a flor, apesar dele. Quantas mães, elas acabam se dedicando de forma tão intensa, tão maravilhosa, que acabam, às vezes, até, vamos usar a palavra assim, escravizando, né?
mas numa renúncia tão sublime, e de repente, mais adiante, nós vamos encontrar, por exemplo, filhos ingratos. A situação, às vezes, ela muda um pouquinho, né? Então, nós vamos buscar, nessa caminhada a que somos convidados, a respeitar toda manifestação da esfera superior que vem nos solicitar a nossa vivência nesse dia a dia, para que nós possamos nos renovar no bem que temos que fazer, tanto quanto nós já sabemos nos resignar perante o Cristo, levando luz onde há trevas, dentro da possibilidade de cada um de nós. E se porventura, em algum momento, nós venhamos pensar que existem privilégios na criação, não esquecermos de que Jesus, o nosso Cristo de Deus, o nosso Senhor, Ele vem em nome do Pai nos trazer o exemplo da bondade e da justiça para todas as criaturas, para todos nós, refletindo Jesus que quando ele nos disse, né, lembrando quando Jesus nos disse que ele vem não para os sãos, mas para os doentes. É quando vamos recordar em Mateus capítulo 9, versículos de 10 a 13, quando ele vem e nos fala: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, né, Jesus sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, então, vendo aquela cena, perguntaram aos discípulos, né? Mas por que que vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus, então, ouvindo aquela pergunta que haviam feito, ele mesmo nem permitiu que os discípulos responderem, ele mesmo falou: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nós, meus filhinhos, somos ainda estes necessitados do médico Jesus, né? Desse médico divino que vem nos prescrever os medicamentos para as nossas almas ainda enfermas, muitas vezes nesse descompasso ante as leis divinas. Nós vamos buscar aqui um texto que eu tinha guardado para o final, mas nós vamos trazer para agora. É do livro Fonte Viva. Quando Emmanuel recorda o versículo de Paulo a Timóteo, quando ele fala assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Olha o versículo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. E vamos de vez em quando recordando que o tema da noite, né, chama-se consultas. É o mesmo título que Emmanuel deu ao texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Consultas. E Paulo vem e fala: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Então, diante da exposição da verdade, nós não nos esquivarmos aquela meditação necessária que precisamos fazer sobre todas essas informações que os benfeitores trazem para nós, para que nós possamos retê-la em nossas almas e começar então a ampliar o nosso conhecimento a respeito do para que estamos neste mundo, do que devemos fazer. É certo que será, vamos dizer assim, uma perda para nós, debalde será para nós escutarmos todas as palavras que Emmanuel nos traz, que os benfeitores nos trazem, de forma assim tão fervorosa e tão ardente no que concerne às leis divinas, se nós não abrirmos os nossos corações, se nós não nos permitirmos que essa mensagem venha para nós, se nós não nos permitirmos com todo sentimento mergulharmos nessa claridade divina que vem para nos
ensinar a caminhar. Não podemos achar que nós já conhecemos todas as coisas. Não podemos achar que porque já li o Evangelho tantas vezes, ou li a Bíblia tantas vezes, né? Nós já conhecemos todas as coisas, porque a experiência vai mostrando para nós o que ainda está frágil em nós espíritos. Então, Deus nos traz novamente ao mundo e nos coloca muitas vezes em situações semelhantes àquelas anteriores, mas semelhantes àquelas que tropeçamos, àquelas que nos equivocamos, para agora novamente, de novo, recebendo as informações divinas, nós nos depararmos com situações semelhantes e agora podemos então fazer novas escolhas, escolhas diferentes, isto é, não repetirmos os mesmos atos de antes, mas agirmos agora de forma diferente, mostrando que nós estamos, de toda forma, abrindo nossas almas, recebendo esses ensinamentos da mesma forma que no deserto nós vemos quando a terra resseca muito, ou às vezes até no jardim de casa, ou nos meus vasinhos aqui de planta, né, que eu moro em apartamento, e às vezes a gente se distrai assim, esquece um dia de botar água nas plantinhas, e de repente, quando eu vou olhar, a terra ali no vasinho, ela rachou, ela abre, né? Ela fica tão ressecada que ela abre. Mas é interessante ver que quando nossos corações estão muito ressecados, estão muito sofridos, quando nós vamos dizer que realmente assim rachamos a alma, é quando a água do Evangelho penetra mais fácil nessa fenda que às vezes vem pela dor mesmo, né? Mas penetra mais fácil. Mas pelo menos assim, ainda assim, o Evangelho, essa água viva que o Cristo veio nos trazer, está ali penetrando nos nossos corações, banhando todas as nossas células e nos amparando, nos trazendo luz para a nossa mente, para que possamos mudar as nossas escolhas, para que possamos modificar os nossos caminhos. Então, precisamos dedicar mais algum esforço além do que já estamos fazendo para que essa lição chegue a nós e essa lição vai nos responder na graça divina aquilo que precisamos. As lições não chegam ao acaso às nossas vidas, de forma nenhuma. O universo que Deus criou não é um universo de acaso, não é um universo de coincidências, né? De sorte, não. Mas a lição que nos chega é porque ela vai nos trazer algum benefício, e para isso nós precisamos estar atentos. E Paulo, quando escreveu o versículo, ele inicia dizendo assim: considera o que te digo. E o que é considerar? Considerar é examinar, atender, refletir, apreciar. Então ele fala assim para Timóteo na segunda carta, né? Vamos substituir o considera pelos sinônimos, não é isso? Examina o que te digo, reflita sobre o que te digo, aprecie sobre o que te digo. O Senhor te dará entendimento de tudo. Então, é preciso nós estarmos realmente convencidos e prestarmos atenção nos apontamentos do código da vida eterna, que é o Evangelho que o Cristo deixou para nós, né? Esse Senhor maravilhoso, e nós retribuirmos de boa vontade todo o benefício que nós recebemos. Por quê? Porque ele nos fala que se nós conseguirmos considerar, isto é, examinar tudo o que nos é dito, se nós conseguirmos trazer verdadeiramente para a nossa vida como consulta, não é isso? Como consulta desse código divino, neste código de vida eterna que a vida nos oferece, graças a Deus nosso Pai e ao Cristo nosso Senhor, se nós buscarmos realmente consultar e verdadeiramente trazer para a nossa vida, Paulo falou que o Senhor te dará entendimento de tudo, né? Então, retomando aqui lá no nosso início, nós vamos ver que em determinado dia, nos conta o livro Boa Nova, né, o espírito Humberto de Campos, que é o irmão X, não é isso? Ele nos conta, numa das lições do livro Boa Nova, que determinado dia Jesus estava
tinha terminado uma de suas pregações na praça pública e ele percebeu então um alvoroço próximo. E alguns populares estavam ali um pouco mais exaltados e muitos nos gritos levando uma mulher para que ela fosse apedrejada, conforme a tradição determinava. No entanto, quando eles viram Jesus, o que eles fizeram? Chamaram Jesus para que ele fosse juiz daquela situação. Então Jesus falou que juiz ele não seria, mas perguntaram a Jesus, falaram para ele o fato daquela mulher, que ela havia sido pega em adultério, né? E falaram para ele: Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Vamos perceber que é uma consulta que estão fazendo. Estão consultando Jesus. Tu, pois, que dizes desta situação que nós estamos te apresentando? Então, vamos continuar. Jesus, então, ele com muita serenidade, ele causando até uma certa surpresa a todos que ouviam, ele respondeu, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos ficaram numa surpresa muito inquietante, porque foram pegos de surpresa com essa resposta sábia, sempre sábia do Cristo, né? E aquelas acusações que eles estavam fazendo, eles acabaram até por silenciar os seus lábios, tão exaltados em acusações, porque o Cristo os levou a refletir. E a multidão então ficou ali absorvida, cada um nos seus próprios pensamentos, compreendendo a situação embaraçosa que todos eles, naquele momento, então, se encontravam. Nesse momento, então, Jesus se abaixou e começou a escrever no solo, na areia, de forma muito despreocupada. E com referência só a essa observação de escrever na areia, né, alguns estudiosos têm trazido que Jeremias, capítulo 17, versículo 13, quando fala assim: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Talvez, quem sabe, estivesse se referindo a essa escrita de Jesus na areia, porque ele nunca escreveu nada em lugar nenhum, a não ser neste solo, neste dia, e também não foi relatado para nós o que ele escreveu, mas parece que talvez, quem sabe, ele escrevia ali o nome de alguém que cometeu alguma falta, lembrando, né? Fazendo com que as pessoas ali, não em acusação, mas recordando que todos nós erramos, que todos nós cometemos faltas. E aí então o texto conta que dos mais velhos para os mais novos, eles foram se retirando, até que aos poucos o local ficou deserto, restando apenas Jesus, a mulher e os discípulos que estavam observando. E aí então Jesus pergunta àquela mulher infeliz, né? Mulher, onde estão os teus juízes? E a mulher apenas balançou a cabeça, assim, em lágrimas, mostrando que não estavam mais ali nisso. E baixando a cabeça também em forma até de agradecimento ao Cristo. E aí então Jesus falou com ela: ninguém te condenou? Pois eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então os discípulos perguntaram a Jesus, né? Mas Senhor, por que o Senhor não condenou aquela mulher que havia cometido um erro, que a lei determina que ela fosse apedrejada? Por que o Senhor não fez isso, né? Aí Jesus então começou a dialogar com os discípulos, perguntando: qual razão que vocês estão aduzindo em favor da condenação dessa mulher? Vocês porventura sabem por qual motivo essa mulher se prostituiu? Nós vamos fazer uma pausa aqui, só trazendo o seguinte: nós estamos trazendo um fato que foi narrado, né, nos livros que compõem o Evangelho, e vamos trazer tudo o que acontece para situações semelhantes às nossas vidas também. Vamos pensar cada um de nós nos erros que nós cometemos, mas vamos pensar também nas faltas que o outro comete e que nós, porventura, não conhecemos a sua história, né? E às vezes agimos como o povo estava agindo, mesmo seguindo uma lei,
mas tentando condenar uma mulher por um erro que eles não conheciam toda a história dela, que mostrasse o porquê daquele fato, né, o qual eles estavam acusando aquela mulher. Então, Jesus leva os discípulos, a todos nós agora, a pensarmos: sabemos por qual motivo essa mulher se prostituiu? Porventura, vocês terão sofrido algumas das vezes as durezas das vicissitudes que ela atravessou em toda a sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no caminho. E Jesus continuou dizendo que eles não sabiam quantas vezes aquela mulher havia sido objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes. E Jesus falou que não seria então justo agravar ainda mais os padecimentos daquela mulher na sua consciência, que já era pesarosa, que já estava completamente sem rumo. E Jesus completa dizendo: ninguém pode contestar que ela tem errado, mas quem nessa terra está irrepreensível? Quem de nós nunca errou? Aquele outro que nós olhamos e que às vezes fazemos até, né, alguma observação, vamos chamar assim, né, como se diz assim, um comentário, quem de nós nunca errou? Jesus perguntou: estaremos irrepreensíveis? Será que estaremos? E Jesus continua que há sacerdotes na lei que, e magistrados e filósofos que prostituíram as suas almas por muito mais baixo preço. Contudo, nunca Jesus os viu serem acusados. E o Cristo continua dizendo que a hipocrisia costuma muitas vezes andar impune, né? E que o mundo está cheio de túmulos caiados, isto é, cobertos de cal, né? Aquele túmulo coberto de cal, assim, não é tinta, mas é um cal ali só para tapear um pouquinho, né? Vai lá e passa um cal que é branquinho, parece que é tinta, mas não é, não é isso? Então parece que foi feito algo, mas na verdade está apenas com uma máscara. Aí Jesus continua falando: poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condena por tempo indeterminado? Quantas vezes a esta mulher tem faltado pão à boca faminta, ou manifestação de um carinho sincero à sua alma angustiada? Vamos tentar imaginar nós, né? Nós, sem termos, por muitas vezes, sequer um pedaço de pão para comer. Por muitas vezes, não receber o escárnio daqueles que mais deveriam amá-la, pais, filhos, mulheres mais felizes, amigos. Não ter o pão, muitas vezes, e mais, não ter uma manifestação de carinho por tantas vezes, por tantos anos e por tanto tempo. Imagina nós dentro de casa, com o nosso familiar, ou na vizinhança passando, né? Ou no local que nós trabalhamos, de repente, ninguém expressar uma manifestação boa em nossa direção. Imagina nós passarmos uma semana inteira sem termos um gesto de carinho, juntando com todos esses fatos da vida, como que nós iríamos agir ou reagir? Como que nós faríamos, né? Então, Jesus falou que poucas, raríssimas dores no mundo são idênticas às agonias das dores que aquela mulher sentia. Silenciosas, sozinhas e tristes. E a palavra que o Cristo usou foi raras. Raras dores no mundo são idênticas à desta mulher. Então, ele falou e explicou para todos que aquele inferno na alma que ela estava vivendo já era a sua condenação.
Então Jesus vem e nos fala: é por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Olha as palavras de esperança que Jesus nos traz, nos falando de um futuro para toda a criação de Deus, de que por mais que hoje esteja em situação aflitiva, Jesus inicia dizendo que ele não condena o pecador, porque tal qual a semente colocada naquela cova escura, recebendo água, o calor do sol, a luz abafada, tendo que romper toda criatura divina, todos os filhos de Deus. Um dia iremos surgir da face da terra e evoluir em direção ao Pai. Da mesma forma que a plantinha sai do solo e vai buscando a luz, cresce, floresce, dá frutos, alimenta, dá sombra. É essa certeza que o Cristo veio nos falar. Por mais equivocado que nós, que o outro esteja, nós consultarmos as nossas almas, como ele fez com aqueles homens, levando cada um a pensar, né, nos erros que haviam cometido. Então, por que estavam condenando aquela mulher? Porque a pergunta do Cristo foi essa, né? Na verdade, não foi a pergunta, foi a afirmativa, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas ele levou todos aqueles a refletirem. E todos eles descobriram que todos eles tinham pecados cometidos. Que todos eles erraram em algum momento. Muito ou pouco não importa, grandemente uma falha não importa. Mas que todos nós erramos, para nós consultarmos a princípio as nossas almas, as nossas consciências, a princípio de tudo. Não podemos deixar de recordar o Livro dos Espíritos quando nos diz que o tipo mais perfeito é Jesus. Deus nos ofereceu Jesus como o tipo, isto é, o modelo, né? O formato, o tipo de comportamento, de pensar, de sentir, de agir que precisamos seguir. É o Cristo, observarmos a sua forma de viver, observarmos o proceder do Cristo nessa situação com esta mulher, né? Para ser modelo para todos nós. Por quê? Porque para todos nós, Jesus é aquele tipo, é o tipo, desculpa, não é aquele. Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade precisa. E Deus nos oferece Jesus como esse modelo mais perfeito, como nos diz Kardec, que a doutrina vem nos ensinar que o Cristo é essa expressão mais pura da lei de Deus. É o espelho de Deus para todos nós, né? Se nós fôssemos pensar, né, o que não é em Deus como aquele Senhor bondoso, o que não era aquele, o que não é aquele velhinho, mas se nós pensarmos assim, só para poder ajustar a nossa forma de entendimento, nós vamos trazer Jesus como essa materialização dessas virtudes para nos mostrar como que nós devemos caminhar, para nos mostrar que é assim que Deus pensa, que é assim que Deus faz, que é assim que o coração divino deseja que nós venhamos a caminhar, porque nós somos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, não a perfeição divina, mas a perfeição de filhos de Deus. Mas para que nós possamos permanecer nessa busca intensa, permanecer nessa caminhada intensa, nós vamos recordar o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus. E se nós quisermos buscar ainda mais
subsídio para essa certeza, nós vamos encontrar no próprio Evangelho, quando o próprio Jesus vem e nos fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está lá em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. E quantas vezes nós estamos caminhando com trevas na alma? Quantas vezes nós temos dúvidas? Quantas vezes nós temos arrependimentos? Quantas vezes nós trazemos dores, angústias na alma? Mas Jesus vem aqui e nos fala que Ele é a luz que veio nos clarear a vida, que veio nos revelar a verdade divina, as leis divinas. Quem me segue não andará nas trevas da noite da alma, mas pode enxergar mais claramente os caminhos e escolher: não, não é aquele caminho que eu devo seguir, é este caminho, porque a luz me aponta, a luz da verdade, a luz das leis divinas me apontam que o caminho é esse. Mas então vem o livro dos Espíritos e nos fala que as leis divinas estão registradas nas nossas consciências. Então nós podemos consultar as nossas consciências e decidir, estando no mundo, quais escolhas nós vamos fazer. Porque também Jesus nos falou: estava no mundo, o mundo foi, quer dizer, Jesus nos falou não, né? João fala, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso. Então nós precisamos fazer essa consulta necessária às nossas consciências, porque as leis divinas estão em nossas consciências. Nós sentimos, muitas vezes nós sentimos que nós estamos falando algo que é adequado, que é inadequado. Nós sentimos quando vamos fazer, muitas vezes, a nossa consciência acusa que aquilo que nós estamos escolhendo ir fazer não é o certo. Que o certo é daqui, é por este caminho. Mas às vezes nós somos teimosos, recalcitrantes. Mas o Cristo vem e nos fala que duro será para nós recalcitrar contra o Agni, né? E se nós insistirmos, os mais feridos seremos nós mesmos. Vamos recordar quando teve o lava-pés, né? Vamos recordar o lava-pés de Jesus ali na conversa com os discípulos e com Pedro também, não é isso? Antes da festa da Páscoa, sabia Jesus que era chegada a sua hora, né, de passar deste mundo para o Pai. Então, quando a ceia acabou, Jesus levantou-se, tirou as suas vestes, pegou uma toalha e cingiu-se, né, e cobriu-se. Mas olha só, Jesus tirou as suas vestes, isto é, ele se despiu, ficou ele ali. Ele se despiu completamente. E tomou de uma toalha e se cobriu, não é isso? Pegou água, colocou numa bacia, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés dos discípulos com aquela toalha que estava cobrindo o seu corpo. Quanta simbologia, né? Jesus, ele poderia ter pego uma bacia, levado, colocado em cima da mesa, poderia ter escolhido lavar as mãos dos discípulos na bacia, dava a toalhinha para cada um e cada um enxugava sua mão, né? Teria sido tão fácil fazer isso, mas não. Existe todo um para quê disso tudo, né? Ele foi, tirou as suas vestes, né? É quando nós precisamos também tirar aquilo que nos cobre, e nos revelarmos por completo nós mesmos. Depois Jesus foi e se abaixou.
naquela atitude de humildade que todos nós conhecemos, do Cristo, e ele foi e lavou os pés dos discípulos. Mas aí então vem Pedro, aquela coisa do aí quando Pedro ainda era muito impulsivo, né? Mas no final ele já era bem diferente. Os discípulos, eles também evoluíram muito, né? De quando conheceram Cristo até o desencarne de cada um. E no começo Pedro era aquela pessoa assim ultra mega, né, impulsiva. E ele chegou nesse momento e falou assim: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus falou: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Aí Pedro: não, nunca que o Senhor vai lavar os meus pés, né? Se fosse hoje, falaria assim: de jeito nenhum, o Senhor vai lavar meus pés, não. Aí Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Pronto, agora a situação já é diferente. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, disse Jesus a Pedro. E Pedro então entendeu e respondeu: Senhor, então não só os meus pés, mas as minhas mãos, minha cabeça, eu vou exagerar um pouquinho, né? O corpo todo, né? Se possível, joga água na cabeça e banha o corpo todinho, não é isso? Então, o que que é pé? O que que são nossos pés? Nossos pés são as nossas bases, né? A simbologia do pé é a base. O pé da cadeira é a base da cadeira, o pé da mesa é a base da mesa. Os nossos pés são nossas bases. E Emmanuel fala que a nossa base é o sentimento. Então Jesus lava os pés, mas os pés são símbolo da base. E Emmanuel vem nos fala que a nossa base é o sentimento. Então, Jesus estava ali naquele momento, neste ângulo de entendimento, pode ter outros, né? Lógico. Ele estava lavando simbolicamente os sentimentos, mostrando aos discípulos que a nossa base, ela precisa ser lavada. Precisa tirar aquelas poeiras, aquelas sujices que ainda se encontram em nossas bases. Quer dizer, quando Emmanuel fala que as nossas bases são os nossos sentimentos é que são as nossas bases, porque quando nós sentimos, nós falamos, nós pensamos. Primeiro nós sentimos, pensamos e agimos. O sentimento é a base do nosso pensar e do nosso agir. Sentimos, pensamos e agimos, né? Então, nós precisamos, na expressão do Cristo, lavar os nossos sentimentos. Nessas consultas que temos que fazer, buscarmos lavar os nossos sentimentos. Não podemos esquecer que nós estamos aqui habitando um mundo onde existem muitas obrigações, onde existem muitos compromissos, mas também existe muito amor para nós oferecermos, muito perdão para nós oferecermos. E é por essa passagem que o Cristo fez no mundo pessoalmente, presencialmente, em corpo físico, nos legando o seu testamento, né? Porque aqui no mundo, quando a pessoa sabe que ela vai desencarnar, alguns ou até tantos, né, fazem um testamento. Aí no testamento deixa a televisão para um, o sofá para outro, né? Aquele lotezinho para alguém, a bicicleta para o outro e assim por diante, né? Esse é o nosso testamento. Mas o novo testamento que o Cristo veio nos deixar como herança para todos nós é o código da vida, é o roteiro da vida que às vezes nós esquecemos de consultar no aprendizado para viver, para que nós possamos limpar os nossos sentimentos dessas sujices que nós estamos trazendo de um passado, de equívocos, de acertos também. Lembrando que quando nós erramos antes, foi na tentativa de acertar. Nós imaginamos que realmente estávamos escolhendo da melhor forma, fazendo a melhor escolha. Mas hoje, quando nós conhecemos um pouco mais,
e descobrimos que aquelas escolhas, algumas delas foram equivocadas, hoje precisamos lavar os nossos sentimentos para pensarmos com mais assertividade, para podermos então agir de forma mais prudente, mais cautelosa, seguindo essas bases que o Evangelho vem nos trazer. E se nós aceitarmos essa base nova que o Novo Testamento, que a Boa Nova vem nos trazer, nós então vamos estar aceitando renovarmos em nova compreensão, que se não fosse a intervenção divina do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não poderíamos participar do banquete da vida real. Então, vamos pedir ao Cristo que Ele lave não somente os nossos pés, nossas bases, não, mas que lave nossas cabeças para que nossos pensamentos possam ser mais adequados, para que eles possam estar mais em harmonia com o bem do outro, com o bem-estar do outro. Porque que vale sermos felizes fazendo o outro triste? Que vale conquistarmos se o outro está perdendo? Se o que vale para a vida é o bem que nós fazemos. Podemos ter todo o conhecimento de todas as ciências, de todas as coisas, mas se não tiver amor, eu nada terei. Se não tiver amor, eu nada terei. Então, possamos deixar o Cristo lavar as nossas mãos, para que os nossos atos possam ser melhores, para que aquele gesto embrutecido de antes possa se tornar hoje um gesto de mais afago. E se não for literalmente o movimento do gesto que acaricia, que ampara, mas que as nossas intenções e que as nossas ações sejam para o bem comum. De que adianta pensarmos só em nós? Se nós fomos criados por Deus para viver em comunidade, ninguém caminha sozinho, ninguém aprende sozinho, ninguém anda sozinho nesse mundo. Vamos recordar Paulo lá na estrada de Damasco, né? Quando ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Aí Jesus respondeu: entra na cidade. Vamos imaginar que essa cidade é a nossa consciência, porque ele foi para lá para ser orientado, para tomar consciência da vida. Então vamos imaginar que essa cidade que Jesus está falando aqui, de uma forma simbólica, possa ser, né? Nós estamos assim mexendo com os entendimentos, porque Emmanuel fala no início do livro que todo entendimento ele pode ser de várias formas, né? Que ele pode ter vários ângulos de entendimento a mensagem do Cristo. Então essa cidade aqui pode bem ser sim a nossa mente, a nossa consciência, entrarmos nesse novo ambiente de padrão de pensamento para que nós possamos enxergar agora de outra forma, que antes, andando em trevas, sem a luz do Cristo, nós estávamos tropeçando sem perceber, fazendo dívida conosco mesmo sem perceber. Então ele fala: vai lá, Saulo, entra na cidade, toma consciência. Vamos tomar nós consciência das nossas vidas. Vamos nós entrar nessa cidade de luz que o Cristo nos oferece, para que os nossos sentimentos, que são a base, possam orientar melhor o que pensamos e o que fazemos. Que foi o que aconteceu com Paulo. Com Saulo, ele foi orientado e começou então a enxergar aquela situação e o próprio Cristo de outra forma. E começou a entender melhor e começou a conhecer um pouco mais do que a humildade, quando mais adiante ele pensou em ir lá na casa do caminho e ficou naquela dúvida: nossa, mas se eu for lá, como que eles vão me receber? Será que eles vão me receber? Será que os discípulos vão me receber? Né, lá no livro Paulo e Estevão, será que eu serei recebido? Como será que vão me tratar? Ele ficou temeroso a princípio, mas se encheu de coragem e foi.
até porque ele estava determinado a esse novo ambiente de consciência. E ele foi. Os discípulos cautelosos, né, tiveram seu pezinho atrás lá com ele, mas depois não, depois que se conheceram e viram que ele havia mudado, temos hoje esse Paulo que conhecemos, nos dando lições maravilhosas, junto a Estevão, né, que diz que se não fosse Estevão não teria Paulo, né? Se não fosse o Cristo, que seria de nós? Não é isso? Então, a mensagem vem nos convidar a muitas meditações. No livro Caminho, Verdade e Vida, que é a nossa base de estudo, de reflexão de hoje, lição 43, titulada Consultas, né? Emmanuel fala assim: frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. Então, quer dizer, nós sabemos o que os costumes da nossa época, o que a tradição da nossa época nos diz para resolver aquilo que nos surge desta forma. Só que Emmanuel continua dizendo assim: no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração, na base, tu, porém, mestre, que me dizes quanto a isto? Olha a consulta, né? Naquela mulher consultaram Jesus, tu, pois, que dizes? Mas nós podemos pegar esta consulta e trazer para todos os momentos da nossa vida. E vem Emmanuel e nos fala que o nosso mundo nos diz para resolvermos situações desta forma, seguindo essa fórmula de resolução. Até porque, se não fizermos assim, seremos até criticados pelos outros, não é assim? No entanto, tem aqui quando Emmanuel nos fala para buscarmos Jesus no santuário do coração e perguntarmos: tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E Emmanuel fala: e a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Quer dizer, da mesma forma, pelos mesmos fios da oração, né? Conforme a mãe de Chico Xavier nos ensinou, né? Pelo mesmo fio da oração, que vai a nossa prece, que vão as nossas perguntas para o mais alto, para aqueles setores do mundo espiritual que recebem todas as nossas preces, também das criancinhas, pelo mesmo fio que vai a pergunta, pelo mesmo canal, se nos colocarmos abertos, vem a resposta de luz divina. Não podemos nos esquecer deste cuidado conosco mesmo, desse zelo conosco mesmo, sabendo fazer essas consultas necessárias. Certa vez, Jesus estava conversando com Pedro e Pedro perguntou a Jesus o que significa a palavra confiar. Jesus deu uma resposta longa, mas nós copiamos só algumas frases aqui que eu vou precisar também ler para vocês, né? Porque a explicação do Cristo eu não posso perder aqui uma palavra, senão realmente não fica completa para a gente entender. Então Pedro perguntou o que significa confiar. E Jesus falou que a confiança não é material comprado nos mercados da terra, nem tampouco a aquisição dos labores do mundo. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas, que pode, pelas mãos do tempo e o esforço de cada dia, ser despertada em cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. Não confiar é pender-se para o negativo, que traz ao coração dúvida e medo, falsificando os alicerces dos seus ideais. Então, não confiar é o que? Nós mexermos na base, trazendo dúvida e medo, então nós vamos falsificar o nosso alicerce, nós vamos falsificar a nossa base. Se começas a duvidar de tudo em sua mente, ela ficará negativa
e tu serás um negativo andante. Se nós começarmos a não confiar e a começar a desconfiar de tudo, tendo a mente negativa o tempo todo, Cristo nos falou que nós vamos nos tornar um negativo andante. Esforça-te para que tenhas confiança em tudo e em todos os lances da vida, que essa mesma vida te responderá com a fé, com a certeza, e isso te trará a alegria duradoura e a paz necessária para viveres. Vem então Judas Tadeu e pergunta ao Cristo: Senhor, eu quero mesmo te ouvir, né? Há pouco tempo eu estava conversando com algumas pessoas e comentei que se eu por acaso algum dia eu visse Jesus, né, eu ia perguntar para ele, eu ia dizer para ele o seguinte: Senhor, fala para mim o que o Senhor quiser. O que o Senhor entender que eu devo ouvir agora, fala para mim, porque eu não saberia nem fazer pergunta a Jesus, eu não saberia, né? Então, assim, fala para mim, o que o Senhor entender que eu devo ouvir agora, fala comigo. E, e Jesus, então, respondeu assim para Judas Tadeu. Jesus falou sobre o otimismo, né? Que Tadeu perguntou a mesma coisa, né? E Jesus começou a falar sobre o otimismo, então eu trouxe para mim também essa resposta, né? É para mim essa resposta. Ele falou assim: o otimismo é certamente uma feição divina que pode se apoderar das criaturas e fazer parte delas nas suas caminhadas para a eternidade. O otimismo e a coragem são quase idênticos, sendo que o otimismo é a coragem educada. Vou repetir. O otimismo é a coragem educada. E a coragem é o otimismo em preparo. O otimismo é a coragem educada e a coragem é o otimismo em preparo. Então, nós vamos recordar, para o nosso encerramento, quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, dizendo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo, e possamos nós sempre dizermos, com referência às questões da nossa vida, né? E tu, Senhor Jesus, que dizes? Que o Senhor nos inspire sempre, nos abençoe e nos ilumine a caminhada. Graças a Deus. Obrigada a todos por nos ouvirem. Guardem a gratidão do nosso coração. Muita paz.